Bom, o nosso tema tem um nome comprido: a estupidez da gestão mercantil para as escolas, o sequestro do público e a degradação do pedagógico. Como teve aí um, um textinho pequeno meu sobre o assunto, que eu imagino que a coordenação botou disponível para todo mundo aí, falando sobre um tema correlato a esse, que trata principalmente de conceitos do público e do privado. Como é um curso, e no curso a gente procura aprofundar algumas coisas e ter bastante tempo para que as pessoas perguntem, façam críticas, e a gente possa responder alguma coisa quando for possível, eu vou me restringir aqui a alguns conceitos. Não vou desenvolver o tema, pelo contrário, eu vou falar sobre alguns conceitos que ajudam a desenvolver esse tema, que propiciam condições para desenvolver esse tema da forma mais consistente possível. A diferença do público e do privado é fundamental, tá? Eventualmente, se ainda tiver pessoas que não se apropriaram desse conceito aí, dessa diferença, dessa especificidade de cada um, no final da nossa fala, depois a gente pode retomar isso. Antes de mais nada, eu quero dizer, olha, eu sou muito melhor escrevendo do que falando. Eu tenho 20 livros publicados e eu queria deixar bastante enfaticamente aqui o convite para vocês visitarem meu site, vitorparo.com.br, tem todos os livros ali, tem inclusive livros para baixar, mas tem artigos, tem capítulos de livros, tem até livros para baixar direto, e tem tudo ali. E tem os meus pitacos teóricos também sobre vários temas, todos relacionados à educação, e com ênfase na educação infantil e fundamental. Quer dizer, esse período da educação, que vai dar aos 13, 14 anos, que é quando se forma verdadeiramente a personalidade humana, que é o que melhor, mais se faz, e é a idade mais propícia para se formar o que nós chamamos de humano histórico. Então, fica aí esse convite. Eu vou falar aqui, já lembro, especialmente nesse momento muito problemático das fake news e da propagação de fé religiosa e de obscurantismo de toda forma, que eu vou me manter no domínio da ciência. Nada do que eu vou falar aqui é sagrado. Sagrado é o religioso, é o domínio da crença, que é sagrado e não se pode contestar. Todos têm o direito de acreditar naquilo que quiser, mas isso é no domínio do privado. Se você utiliza as suas crenças para invadir o público e atrapalhar o público, aí você leva a cacetada minha. Tá? Então, eu vou falar no domínio da ciência. A ciência é pública. Ciência não se baseia num mito, num profeta, num cânone da igreja ou qualquer coisa assim. A ciência, ela é problemática, ela não rejeita dúvidas, não é o domínio da fé, é o domínio da dúvida. Então, ela tem que ser pública, e quando ela estabelece alguns princípios, algumas teorias, algumas hipóteses, ela tem que provar, ou dar condições para que seja provado ou refutado. Então, fique à vontade para fazer qualquer pergunta que fizer. Embora eu seja uma pessoa que tem um jeitão de falar, descendente de italianos, bastante impositiva, nada do que eu vou falar é um sagrado. Tudo pode ser discutido, tudo pode ser questionado. Na educação, eu vou me pautar pela educação básica. É bem lembrar aqui já. Desculpa se eu lembro algumas coisas muito óbvias para as pessoas que estão assistindo, porque eu imagino que são pessoas que já têm uma boa formação, já têm formação universitária, está fazendo tudo mais. Mas é necessário, às vezes. Quando eu falo em educação, eu estou falando, hoje, de educação básica, que não é a mesma coisa. É difícil ensinar e pensar em políticas para a educação fundamental, da primeira parte até os 13, 14 anos, e daí para frente, especialmente no ensino superior. No ensino superior, você já lida com pessoas
que são sujeitos, pessoas formadas com quais você pode dialogar, você pode escutar, etc., que já fazem operações abstratas. Tá? O domínio que nós vamos trabalhar aqui é até o ensino fundamental, que se desenvolve a personalidade da pessoa em termos biopsíquico e social. Tá? Então, essas coisas valem para esse período. Eu acho que são dois conceitos aí que, se nós tratarmos dele de uma forma adequada, já vai estar muito útil e muito rico para nós discutirmos o tema depois em conjunto. O conceito de educação e o conceito de avaliação. Por que o conceito de avaliação? Porque está muito presente nas políticas públicas hoje as tais avaliações externas. E se fala muito em avaliar a escola, se fala muito na qualidade da escola, se pensa, se propõe uma determinada avaliação para simplesmente não se fazer nada, mas vamos ver por quê. Tá? Então, eu acho que esses dois conceitos são muito importantes para não haver equívocos a respeito deles. Vamos primeiro ao conceito de educação. Para mim, é uma das coisas mais fundamentais pensar o que nós entendemos por educação. Como nós pensamos a educação, para nós pensarmos em falarmos em políticas públicas e até em avaliar se essa educação é boa ou não. E eu quero exatamente fazer a crítica ao conceito tradicional conteudista da educação, que é o que nós temos hoje. Tá? Nós temos um conceito que é do senso comum. Eu tenho um livrinho, inclusive, de vez em quando eu vou falar sobre alguns livrinhos para mim. Esse livrinho aqui, ó, Qualidade do Educação como Exercício do Poder, tem um subtítulo que é Crítica ao Senso Comum em Educação. O senso comum tem um conceito completamente atrasado de educação. Ele precisa ser criticado. Então, veja, e é o senso comum que impera nas escolas e nas políticas públicas de educação. Esse senso comum sintetiza duas coisas: o tradicional, aquilo que nós chamamos de educação tradicional, educação antiga, aquilo que o Paulo Freire chama de educação bancária, de depositar conceito na cabeça dos alunos, de depositar conhecimento na cabeça dos alunos, e o outro viés que nós chamamos de conteudista, que os conteudistas se deram um apelido aí de histórico crítico ou coisa parecida. Absolutamente não tenho nada contra os históricos críticos, tem pessoas adoráveis que eu gosto demais, que eu amo como amigos e tudo mais. O próprio Demerval Saviani foi meu orientador no doutorado, junto com a Bernadette Gatti, e o que eu aprendi de educação, a grande parte eu devo a esse grande educador, Demerval Saviani. Mas eu não posso ficar sem falar sobre um equívoco que existe sobre o tal conteudismo. Não vou citar pessoas, nem vou citar livros, etc. Mas é uma determinada concepção que eu chamo de neotradicionalista, que enfatizam o tal conteúdo. Esses dois equívocos se fundamentam, esses dois mal-entendidos se fundamentam no equívoco central, que é achar que educação é simples passagem de conhecimentos. Existe o educador e existe o educando. E o educador passa conhecimentos e informações para o educando. Tá? No meu modo de entender, esta balela, este equívoco fundamental, que absolutamente não se sustenta no século XXI, já não se sustentava no século XIX. Agora nós estamos no 21. Tá? Se não for quebrada essa barreira, se não pensarmos num conceito de educação que ultrapassa esse conceito, jamais teremos educação decente, jamais teremos sociedade decente. Porque a desgraça que está aí não foi feita simplesmente pelas fake news, não. As fake news fazem as desgraças. Ainda hoje eu vi um comentário num grupo de pesquisa de WhatsApp meu, dizendo que, olha, o PT realmente se distraiu, porque, veja, o Lula está com um conceito baixo nas pesquisas e o Bolsonaro está alto. Eu acho que é culpa do PT, porque a extrema-direita foi extremamente, evoluiu extremamente para se aproveitar desse mecanismo. Não é nada disso. Não é nada disso.
A extrema-direita não evoluiu coisa nenhuma, ela simplesmente aproveitou de uma tecnologia que é propícia para ignorantes. Os ignorantes já estavam aí. Tá? E esses ignorantes é, em grande parte, culpa da esquerda. A esquerda, quanto esteve no poder, não fez, em termos federais, para esse nível que eu estou falando. A esquerda, enquanto esteve no poder, e hoje, eu não diferencio, porque hoje continuam os mesmos equívocos. Nós temos os empresários, o Lehman da vida tomando conta, nós temos o ministro da Educação que não entende absolutamente nada de educação, e temos um monte de gente tratando a educação ali como se fosse esse conceito completamente antigo, passado, ultrapassado, viciado, vencido, com data de validade vencida, há mais de um ano, em educação. Tá? Não se pode ter como antídoto para a selvageria que nós temos, simplesmente ser um pouquinho melhor ou ser um pouquinho mais esperto nas redes. Não, isso é muito mais difícil. Foi aí que nós erramos. Isso tem tudo a ver com educação. É esse conceito de que educação é simplesmente passagem de conhecimento. Tá? Se educação, veja como é simples, e veja como se está ligado com as próprias avaliações externas, que é das coisas mais absurdas que existem no nosso sistema de ensino. Tá? Se a avaliação é simplesmente passar ensino, passar educação, as pessoas aprenderem a escrever, a ler, a contar, a fazer exercícios de matemática, de física, de biologia, etc., então é fácil avaliar. Você faz uma avaliação quantitativa. Você transforma o ser humano e o conhecimento digitalmente, por isso que as pessoas acreditam tanto na inteligência artificial, segundo o Nicoleles, nem é inteligência nem é artificial, como alguma coisa que vai salvar o mundo, o que vai desgraçar com o mundo. Nada disso. Bom, e aí parece fácil. Você avalia. O menininho não sabe, ele teve 4, não teve 5 para passar. Porque aquela quantidade de conhecimentos que era para ele deter, ele não detém. Então, ele não passa, ele é reprovado. Então, dá para avaliar se a escola é boa ou se não é ruim. Em geral, se coloca a culpa do mau ensino no professor e nos alunos. Esse modo de ver a educação é sob medida para fazer isso. Vai botar a culpa no professor, porque não ensinou. Ele está ali, ele está com o conhecimento na mão. Ele está com as bananas, as peras, as uvas, com todas as frutas na mão. Se ele não passa essas frutas para o aluno, é culpa dele. Ou então é culpa do aluno, que não quer, que acha que pera não é tão gostoso assim, que queria comer caqui, sei lá. Então, transforma nisso. Coisinhas que são passadas, os outros se apropriam. Se não se apropriam, a gente conta e avalia a educação. Está tudo errado. Mas esse tudo errado, a ignorância, favorece o poder. Porque o poder quer que as pessoas continuem na ignorância. Então, eles usam métodos maravilhosos, como as tais avaliações externas, que não avaliam absolutamente nada. Pois bem, agora, além disso, fica difícil, se você tem esse conceito de educação, preste atenção nisso. Esse conceito de educação dificulta a percepção dos absurdos que se fazem em educação. Porque todo mundo entende que educação é isso. O jornalista, o crítico de educação que tem nos programas, e todo mundo, o secretário de educação, que geralmente não entende nada de educação, os ministros de educação, todos os conselhos de educação não entendem absolutamente nada, e se pautam por isso. E tem vencido, tem conseguido vencer, tem conseguido manter a educação uma porcaria. Eu acho que é uma porcaria sim, depois eu posso explicar por quê. Tá? Então, esses dois problemas. Em que consiste a nossa crítica a esse conceito de educação? Passar conhecimento
se fosse possível. Não é possível. Tecnicamente, não é possível passar conhecimento. A psicologia, a neurociência, os grandes psicólogos, os grandes educadores mostraram cientificamente que conhecimento não se passa. Tá? Então, vamos mostrar por que não se passa. E segundo, porque educação, o objeto da educação, se você está pensando em formação de cidadãos, se você está preocupado em formação do humano histórico, daquele ser que se diferencia de uma ameba ou de uma anta, você não está preocupado apenas em conhecimentos ou informações. Conhecimentos de informações, qualquer computador imbecil tem. O que forma o humano histórico, e não temos que ter vergonha ou inibição de falar isso. Se não for por isso, não precisa escola. O que forma o humano histórico são conhecimentos e informações, sim. Ninguém é contra conhecimentos de informações, absolutamente não. Ninguém é contra o conteúdo dos conteudistas, pelo contrário. Meu problema com os conteudistas não é o conteúdo, é a pobreza do conteúdo pelos quais eles lutam. Percebe? Então, veja, não são apenas conhecimentos, são conhecimentos, informações, valores, crenças, ciência, filosofia, tecnologia, arte. Tudo, enfim, que compõe a cultura humana. Este é o conteúdo da educação. Quando você fala em passar conhecimento, você põe tudo isso para fora. Pois bem, para a gente pensar num. Deixa eu tirar o som do meu celular aqui, que eu esqueci. Para a gente falar sobre o conceito de educação, para fazer a crítica sobre esse conceito vencido e unânime. É por isso que esse livrinho, que é um livrinho curtinho, fácil de ler, simples, tá? Que trabalha, inclusive, conceitos importantíssimos de política, de poder, de sociedade, de público, de privado, de ciência. Vamos pensar num conceito de educação que possa superar esse, tá? Ultrapassá-lo. Para ultrapassar, precisa passar por. Esqueçam disso. Pois bem, para falar de conceito de educação consistentemente, nós temos que pensar em a que visa a educação. A educação visa ao humano. Simples assim. Ninguém discorda disso. Mas o humano, o homem, e eu falo aqui homem no masculino genérico, significando homem, mulher, branco, preto, gordo, moreno, corintiano, são paulino, flamenguista, a humanidade. Eu estou falando do humano genérico, portanto, estou falando da humanidade. Então, a humanidade, o ser humano, o homem, não é simples animal racional. É outra balela que se cristalizou para definir o que é o homem. O que é educação? Educação é passagem de conhecimento. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. O que é humano? O homem é um animal racional. Pronto, ficamos aí. Na academia, hein? O senso comum a gente, às vezes, despreza, né? Pois bem, o homem é natureza, é animal. Natureza. Natureza é entendida como tudo aquilo que independe da vontade e da ação do ser humano. Eu solto um corpo, ele cai. Veja, ele segue. Deixa eu pegar alguma coisa aqui, ó. Eu solto uma borracha, ela cai. É uma lei natural. Domínio da natureza. Domínio da necessidade. Necessidade é tudo aquilo que independe da ação e da vontade do homem. Necessidade é o domínio da pura natureza. Natureza é com N maiúsculo. Essa lei
não é uma lei social, não é uma lei dos homens, não é uma lei histórica. Ela é natural. Pois bem, o homem é um ser natural. Ele é um animal, com ossos, músculos, etc. Mas ele não é só natural. O que o torna específico, o que o torna singular, diferente de todos os outros seres, preste atenção nisso. As discussões que levam isso em conta são muito mais produtivas e muito mais sérias. Nós estamos tratando do humano, no sentido genérico de todos os seres humanos. Então, eu tenho que pensar na singularidade do humano. Em que ele se diferencia da natureza? Ele se diferencia por isso. Ele é um ser que transcende o natural. Ele transcende o natural quando, diante do mundo, ele se pronuncia. Ele diz: isso eu quero, isso eu não quero. Isso é bom, isso não é. Esse é o domínio da ética. Ética aqui não é simplesmente bem e mal, não. Ética é tudo aquilo que envolve valor, independentemente da natureza desses valores, por mais escatológicos que sejam. Tá? Esse é o domínio ético. Só o homem é capaz de criar valor. Só o homem é capaz de criar os valores mais sublimes e os valores mais abjetos. Só o homem é capaz disso, porque ele transcende a mera necessidade natural. Ao transcender a necessidade natural, ele se faz criador dele mesmo. O homem no sentido genérico. Porque quando ele cria um valor, por exemplo, ele podia continuar andando sobre os seus pés. Quando ele, num determinado momento, ele fala, não, é melhor chegar depressa e sem fazer força. Nesse momento, ele criou um valor. Criar um valor, fazer-se ético, já é diferenciar-se da mera natureza, que só ele é capaz de fazer isso. Em seguida, ele estabelece um objetivo. Opa, se eu domesticar esses quadrúpedes que tem aqui ao lado da caverna, ele vai e domestica. Ele amansa um cavalo, por exemplo, e passa a andar a cavalo. Quer dizer, ele tem um valor, estabelece um objetivo e aplica uma ação para realizar esse objetivo. Essa ação adequada a um fim, essa atividade adequada a um fim, é que o faz histórico e não simplesmente natural. Essa ação adequada a um fim chama-se trabalho. Esse é o conceito marxista, materialismo histórico, atualíssimo e o conceito mais rigoroso de trabalho humano. Trabalho no seu sentido mais geral, qualquer tipo de trabalho. Se você tem uma atividade orientada a um fim, você tem um ser humano por trás. E você tem um trabalho humano. É diferente da ação do animal. O tatu também transforma a natureza fazendo buraco. A abelha transforma a natureza. Mas eles fazem isso necessariamente, naturalmente. Eles não têm um plano, eles não têm objetivos, eles não são éticos. Ético é só ser humano. Só o ser humano pode ser mau e pode ser bom. A natureza jamais. Isso é que é importante. Prestem muita atenção nesse conceito de agora, que é o fundamento de tudo. Se nós quisermos... Veja, o homem, ele produz a sua própria humanidade, história, ele faz história. E aqui é importante, história não é sucessão de fatos no tempo. Sucessão de fatos no tempo, a natureza também tem. A história é a seguinte, o homem, antes de domesticar o cavalo, ele era um ser natural, com braços, pernas, cérebro, que necessariamente, naturalmente, andava a pé. Quando ele age, cria um valor, estabelece um objetivo e transforma a natureza, ele transforma a si mesmo. Não naturalmente, simplesmente. Ele transforma a sua condição humana. Ele, a partir de agora, é um ser humano, animal, com braços, pernas e cérebro, mas que pode optar entre andar a pé e andar a cavalo. Isso compõe a história. Isso é a síntese
da produção da humanidade. Todos nós somos produzidos por isso. Tudo que nós fazemos hoje é produto da ação do trabalho, necessariamente o trabalho humano. O trabalho é que nos dá a condição da liberdade. Estar livre não é simplesmente estar solto. O pássaro é livre para voar. Não, o pássaro voa necessariamente. Livre para voar é o homem, mas ele teve que criar essa sua liberdade. Bom, não vamos avançar muito nisso aí, porque o nosso tempo não permite. Mas vamos ver a palavra que sintetiza tudo isso. Guarda essa palavra, gente. Quem é educador, pega como exercício, até como brincadeira, escreve essa palavra na escola, assim, em letras garrafais, enormes. É a condição de sujeito. Nós temos que entender o que significa sujeito. Sujeito não é simplesmente ator. Não é simplesmente agente. Não basta a atividade. Ele precisa ser autor. Significa que a sua ação é movida pela sua vontade. E esse é o trabalho verdadeiramente livre, não um trabalho forçado do capitalismo. Percebe? Então, veja, uma atividade adequada a um fim faz do homem um sujeito. Então, esta é a condição de sujeito. Tudo mais que vamos falar aqui só tem sentido se nós adotarmos essa condição do ser humano como sujeito. Pois bem, ao produzir sua existência, o ser humano produz o quê? Produz conhecimentos e informações, sem dúvida. A própria ética que ele desenvolve é amparada nos conhecimentos e informações que ele tem. É uma coisa simbiótica, que se entrelaça. A produção da ética e o conhecimento. De tal forma que os seres humanos da Idade do Ferro, que escreveram a Bíblia, aquele livro pavoroso, segundo o Saramago, não se pode deixar na mão de uma criança, de tão tenebroso que ele é, tão autoritário, de tão fascista que ele é. Eles tinham uma concepção de mundo com base no conhecimento da vida, no conhecimento do mundo, que lhe propiciava aquela ética. Só de passagem, desgraçadamente, aquela ética impera até hoje. Alguma coisa está errado nisso aí. Pois bem, mas voltemos à nossa condição do homem. Ele produz conhecimentos, valores, ciência, filosofia, arte, comportamentos, crenças. Tudo, enfim, que a natureza não produz. Tudo, enfim, que só existe por conta do trabalho humano. Tudo existe, tudo, enfim, que é produto do trabalho e da história. A história é feita pelo trabalho. O ser humano de hoje não é igual ao ser humano de 10 anos atrás. Se você pegar qualquer ente natural, qualquer espécie de animal, por exemplo, e compará-la com ela há 10 mil anos atrás, ela é idêntica, não existe mudança, não tem história. Se em vez de compará-la com 10 anos atrás, você compará-la com 10 milhões de anos, você vai ver que há pequenas diferenças, mas não são diferenças históricas. Não houve progresso histórico, porque não foi ela que botou. Foi progresso que houve naturalmente, por conta da evolução natural. O ser humano, não. O ser humano que não era capaz de andar a pé, e que, de repente, consegue domesticar o cavalo, ele era um. Porque quando nós falamos de humano, é isso que é importante para se pensar a educação. O ser humano não é um objeto. O ser humano é um sujeito. Daqui para frente nós vamos insistir nisso. Sujeito é um ser de ação. É um ser que se propõe a ser feliz. Sem a subjetividade, nesse sentido de condição de sujeito, não é possível ser feliz.
E nem é possível fazer outros felizes. Percebe? Então, veja, essa condição de sujeito é que imprime a história. Antes, ele necessariamente andava a pé. Depois ele trabalha, cria valores, objetivos, ação, trabalho. Agora ele pode andar a pé, a cavalo, de charrete, de diligência, de automóvel, de bicicleta, de motocicleta, de avião, de foguete. Daqui a pouco ele está se teletransportando também. Percebe? O homem é um ser produzido pelo homem. Pois bem, toda essa produção, conhecimentos, valores, ciência, filosofia, arte, tudo isso, nós sintetizamos com o nome de cultura. Veja bem, quando nós falamos cultura, nós queremos dizer isso. Não é no sentido que normalmente se utiliza. Cultura pode ser utilizada de mais diferentes formas. A forma que nós estamos usando aqui é a sua forma mais geral, mais ampla e rigorosa. Cultura como tudo aquilo que é produto da vontade e da ação do humano histórico. É o contrário de natureza. A natureza não tem nada de humano histórico, só necessidade. A cultura não, só liberdade, produção humana. E veja que interessante, essa cultura não precisa, a cada nova geração, ser inventada novamente. Os seres humanos têm condições de se apropriar de tudo que foi produzido pelas gerações anteriores. Só que isso não se dá pelo sangue. Não está no DNA. Mapearam o genoma aí, não acharam nem um micron, um milimicron de cultura lá. A cultura não se passa hereditariamente. A cultura precisa ser apropriada. A apropriação da cultura se faz por uma coisa chamada educação. Esse é o conceito que eu proponho para vocês trabalharem, e vocês jamais vão ser inocentes. Vocês vão ser sempre revolucionários. Educação é a apropriação da cultura, de conhecimentos, de valores, de filosofia, de ciência, de arte, de crenças, de tudo aquilo que o homem produz. Esta é a educação que eu apresento para vocês. Veja, agora temos que pautar a diferença entre aquele outro conceito. Olha só, porque nós partimos de um ser humano que é sujeito, nós não dizemos que um passa para o outro, que um faz o outro de objeto. Até porque, eu vou fazer um parênteses, a nova ética, inaugurada, inclusive, por Karl Marx. Eu tenho alguns vídeos aí, depois, se vocês quiserem, eu posso indicar para vocês, que fala da necessidade de uma nova ética. Eu falei sobre isso no meu discurso de professor emérito, e eu tenho alguns videozinhos de 10 minutos que vocês podem achar lá no YouTube. Vitor Henrique Paro, 49 e 47, vocês acham lá esses vídeos que um deles falam precisamente da necessidade de uma nova ética, com base numa história recente. Até meados do século XX, não era possível pensar numa ética verdadeiramente comunista, sem a balela das pessoas, do gado bolsonarista que acha que comunista come criancinha. Veja, o homem produz a sua existência, mas ele não produz toda ela diretamente. Eu estou sempre falando do homem como humano genérico, não Pedro, nem Paulo, nem João, nem Maria. Certo?
Ele produz a sua existência, mas desde os tempos mais primitivos, desde que ele se fez humano, ele nunca produziu toda a sua existência diretamente. O que nós fazemos diretamente ainda hoje da nossa existência? Fora colocar a comida na boca, praticamente tudo mais foi feito por outros, não por mim. A camisa que eu estou vestindo, eu costumo dizer, eu não dependo de 100, de 1000, de 1 milhão de pessoas para poder estar vestindo. Para que eu pudesse vestir essa camisa, eu dependo de bilhões e bilhões de seres humanos, igual a mim. Não dependo só de quem me vendeu, de quem levou ela até a loja, ou de quem trabalhou na tecelagem, na fiação. Eu volto quando jogou um algodão na terra. E antes, quando o trator passou. E antes, quando o trator foi inventado. No final do século, meados do século XIX, quase final, e que dependeu de toda a tecnologia, de tudo que havia sido produzido desde o começo da humanidade. A possibilidade de eu vestir essa camisa começou a se desenhar no momento em que o primeiro ser humano, que nunca foi primeiro, ele sempre foi plural, ficou em pé na face da Terra. Desde os tempos mais primitivos. Um caça, outro pesca, outro cuida das crianças, outro faz vasos, e todos têm acesso ao trabalho de todos. É aquilo que nós chamamos de divisão social do trabalho. E muita gente confunde aí com propriedade dos meios de produção, porque leram o Capital de sovaco, nunca leram o Capital, e acho que a divisão social do trabalho é uma coisa pavorosa. Aliás, deixa eu fazer um parênteses, que faz tempo que é para fazer, eu esqueço, porque eu acabo sempre mencionando, que é esse meu livro aqui, O Capital para Educadores, Aprender e Ensinar com Gosto a Teoria Científica do Valor, em que eu desenvolvo isso de uma forma bastante fácil, e todos esses conceitos eu trabalho aqui, conceito de natureza, conceito de público, de privado, de força, de tudo, tá? Então, depois, se quiser, eu posso falar mais sobre isso aqui, O Capital para Educadores, tá? Bom, a divisão social do trabalho não é divisão simplesmente da cidade do campo, ou divisão da indústria, da mineração, dos serviços e da agricultura, não. A divisão social do trabalho ela é microscópica. Tá? Cada um de nós é produto do trabalho da humanidade inteira. Percebe? Isso significa que eu sou um pequeno grão de areia numa praia. Percebe? Ou num deserto. Isso pode as pessoas entenderem que eu sou insignificante. Não, pelo contrário. Sem grão de areia não existe praia, nem existe deserto. E para eu ser importante, eu não preciso ser um grande homem, um Mahatma Gandhi, um Einstein, um Napoleão, um Lula. Basta fazer corretamente aquilo que me cabe. Eu estarei contribuindo com o máximo que eu puder para uma humanidade melhor. Percebe? Eu não dependo apenas do meu próximo, eu dependo radicalmente do meu distante. Então, não é amar simplesmente o próximo, é amar necessariamente. O ser humano não é apenas transcende a natureza, ele é um ser necessariamente social. Tá? Depois nós vamos ver que ele é necessariamente político também, mas em outro momento. Veja, se eu... Não basta simplesmente a empatia, como está na moda, precisa ser empático, colocar-se no lugar do outro. Tudo bem, nada contra a empatia, acho isso fantástico, ótimo, precisa fazer sim, mas não basta. Isso o Kant já fazia, já pregava. Não é eu. E até parece que você se coloca no lugar do outro por um egoísmo, que assim você só faz o bem se for para você mesmo. Se você se colocar no lugar do outro. É muito pobre isso. Não sou eu me colocar no lugar do outro. Eu e o outro me colocar no lugar do mundo e da humanidade inteira. E sentir-me representante da humanidade inteira. Sentir-me ofendido quando a humanidade é ofendida. E saber o que isso significa. Saber que se você ofende o negro, por exemplo, você está ofendendo a humanidade.
Você está ofendendo a mim, moço, a humanidade aqui. Eu defendo ela. Assim como o corintiano defende o Corinthians, eu defendo a humanidade. Embora eu seja São Paulino, eu defendo São Paulo. Percebe? É isso. Se você é homossexual, se você é contra a mulher, se você é misógino, você não é contra a mulher ou contra o homossexual, não. Você é contra mim, porque eu sou ele, eu estou como ele. É esta concepção que a concepção de mundo judaico-cristã não serve para nada, é simplesmente contrária, simplesmente deletéria. Nós precisamos pensar numa concepção de mundo mais avançada, que supere o autoritarismo dos deuses, dos milagres e dos profetas, e pense no quanto a sociedade precisa pensar no bem comum. Isso é comunismo, viu? Pensar no bem comum. Pois bem, voltemos, então, ao conceito de educação. Não se preocupe que o conceito de avaliação vai no bojo depois, quando acabarmos de falar sobre educação. Veja, se educação é isso, se educação é a apropriação da cultura, ela é, na verdade, a constituição do humano histórico. Porque o homem, quando nasce absolutamente zero de cultura. Tem nada, absolutamente. Você nasce tão culto, você nasce tão humano histórico quanto uma anta. Você é natureza pura. Porque não se apropriou ainda da história. Você só se apropria da história pela mediação da educação. Essa é a grandeza do educativo. Fazer o outro humano histórico. Educar-se é atualizar-se historicamente. Atualizar-se com as conquistas que a humanidade fez no nosso planetinha. Tá? Portanto, educar é formar o humano histórico. Olha lá, 2 conceitinhos. Educação como apropriação da cultura para formar o humano histórico. E aquele conceito mais importante de todos, o humano histórico é o sujeito. Vamos pensar, então, para estraçalhar com o conceito do senso comum de educação e para pensar numa educação de verdade, como seria? Não vamos dar receita, nem método aqui, nem como fazer, como não fazer. Mas vamos falar que princípios devem orientar uma ação pedagógica inspirada neste conceito de educação. Porque a ação pedagógica inspirada no neotradicionalismo e no tradicionalismo é catastrófica. Tá? O que deve orientar esse conceito novo de educação? Vamos pensar a educação como um processo de trabalho. Processo pedagógico é um processo de trabalho, uma atividade adequada a um fim. Vou ser sintético, gente, prestem bem atenção, porque para ser sintético precisa prestar atenção nas palavras que eu não vou repetir muito. Processo de pedagogia. Qualquer dúvida está aqui, tá, gente? Vocês entendem aqui o Capital para Educadores. O processo pedagógico, o processo de trabalho, ele envolve necessariamente um objeto de trabalho. O que é objeto de trabalho? Não é mero objeto, tá? Vamos ver a diferença entre objeto e objeto de trabalho. Objeto de trabalho é tudo aquilo que se transforma no produto. No processo de trabalho, o objeto de trabalho transforma-se no produto. No processo de trabalho de produzir uma mesa de madeira, a madeira, a tábua, a tinta, os pregos são objetos de trabalho que se transformam em mesa.
Tá? Pois bem, no caso da educação, qual é o objeto de trabalho? O objeto de trabalho só pode ser o educando. Porque é ele que se transforma. Mas veja bem, a necessidade dos conceitos anteriores. Ele não se transforma fisicamente. Não estou me interessado nisso. O conceito de humano não termina na pele. O conceito de humano é a condição humana histórica de cada um. O aluno transforma-se em sua personalidade viva à medida em que se apropria da cultura. Então, ele é o verdadeiro objeto de trabalho. Percebe? Só que tem uma regrinha aí, que a gente usa muito em administração, não estou falando sobre administração hoje, não estamos falando sobre gestão, mas é um axioma do próprio processo de trabalho. Os meios, no processo de trabalho, os meios não podem contrariar os fins. Eu não vou pescar com uma metralhadora e nem vou para a guerra com uma vara de pescar. Eu preciso usar os meios que sejam adequados, que concorram para a realização do fim. Senão, não faço o fim. Porque os meios vão me pedir que eu realize aquele fim. Tá? É mais ou menos o que acontece com essa escola que está aí. Os meios utilizados são contrários a esses fins que nós falamos aqui. Por isso que nunca atinge. Mas voltemos lá. O processo de trabalho, então, tem como objeto de trabalho o educando. Só que, qual o fim que eu tenho em mente? A produção do humano histórico. O que sintetiza o humano histórico? Sua condição de sujeito. Portanto, se com a educação eu pretendo que o educando se forme sujeito, esse objeto de trabalho tem que ser sujeito. Coisa mais óbvia do mundo. Tá? Por isso que nós falamos, não vamos confundir objeto com objeto de trabalho. A tábua que eu transformo é mero objeto. Eu não preciso pedir licença para transformá-la. Objeto é o contrário de sujeito. Objeto de trabalho, não. Objeto de trabalho é aquilo que se transforma, e nessa transformação ele pode estar envolvido, e não ser simplesmente transformado. Para transformar uma tábua em mesa, a tábua não está envolvida subjetivamente nesse trabalho. Ela simplesmente me oferece a resistência natural de tábua. No caso do educando, não. Ele necessariamente é sujeito. Então, só é possível educar. O educando só vai se apropriar da cultura se ele for sujeito. O que é ser sujeito? Ser sujeito é ser um senhor de vontade. Portanto, para o educando aprender, ele precisa ser um senhor de vontade. Portanto, o educando só aprende se quiser. Simples assim. Mas quantas vezes você não ouve professores, professoras, com a melhor das intenções, políticos, administradores, dizerem: a escola foi uma maravilha, o professor é ótimo, a escola é maravilhosa, a aula foi muito bem dada, mas a criança não aprendeu porque não quis. Esquecendo-se que a primeira função, da qual deriva todas as outras, a primeira função do educador é propiciar condições para que o educando queira aprender, senão ele não aprende. Então, o que você está fazendo aqui? Se ele quisesse aprender, não precisaria de você, professor. Percebe?
levá-lo a querer aprender é a função docente legítima. Dizer que tudo foi bem, mas a criança não aprendeu porque não quis, é a mesma coisa que dizer que a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Se não houve aprendizado, não houve ensino. Nós poderíamos ficar aqui falando várias horas sobre as implicações pedagógicas e didáticas disso. Mas vamos tentar articular isso aí com o conceito de avaliação e com as políticas públicas que nós temos tido aí. Em primeiro lugar, se você quer ensinar, você precisa conhecer seu objeto de trabalho. Então, a educação não é para qualquer amador, como pensam os empresários. Para educar, precisa saber educar. Precisa conhecer a criança. Precisa, sim. Você é professor da prática docente na escola, no ensino fundamental, educação infantil. Ensino médio já é um pouco menos. Porque se o ensino fundamental foi bom, o aluno estuda sozinho. Superior, no ensino superior, o aluno já chega querendo aprender. Você não precisa ter esse trabalho. Ele já foi peneirado por tantas coisas que só chega lá quem já passou por toda a desgraça anterior e conseguiu, mesmo assim, querer aprender. Criança não. E criança pensa diferente, age diferente, aprende diferente, dependendo do estágio de desenvolvimento que ela está. Por isso que não se pode pensar em ano, porque a Terra girou em torno do Sol, então você é esse ano, aquele ano. Não, você tem que pensar em ciclos. Por isso, existem ciclos de desenvolvimento infantil. O ser humano desenvolve-se. Uma criança com pouco menos de um ano, se a bola vai debaixo do sofá, não existe mais bola. Não adianta você usar a razão, como você usa no ensino superior, dizendo que a bola está lá. Certo? Crianças com menos de com 6, 7 anos não são capazes de pensar, de aprender álgebra, porque elas ainda não fazem operações abstratas, estão realizando operações concretas. Então, precisa, sim, estudar. Piaget, Vygotsky, Vallon, todos os grandes autores, psicologia da educação, sociologia da educação, antropologia, economia. E hoje, neurociência, não os palhaços que andam fazendo autoajuda por aí, neurociência de verdade. Para compreender como é a criança. Percebe? Como ela aprende. Mas vamos lá. Vamos tirar uma conclusão política de tudo isso. Tecnicamente, é isso. Quando nós falamos que a criança só aprende se quiser, isso não é novo, viu, gente? E veja a injustiça e a ignorância praticada pelos críticos da escola nova. Tá? Que generalizou a escola nova como se fosse mero ativismo, e se você transforma a escola em mero ativismo, realmente é uma porcaria, não tem nada a ver, e deixou de ver fundamentos importantíssimos da escola nova, que precisa ser superada, sem dúvida nenhuma, mas não pode jogar fora. Não pode dizer que ela é liberal. Sabe por quê? O bisturi é liberal. A fissão nuclear é liberal. O transplante de medula óssea é liberal. Tá? Foi durante o liberalismo. Foi durante a sociedade capitalista. Mas nem por isso você joga fora. Você não começa do zero. Você tem que aproveitar o que, à custa do trabalhador, no modo de produção capitalista, houve de progresso e de avanço. Quando você menospreza a contribuição do Einstein, você não está menosprezando a contribuição do sistema capitalista, não. Você está menosprezando
as milhares e milhões de horas de trabalho que precisaram ser desenvolvidos na sociedade inteira e durante a vida do próprio Einstein, para que existissem pessoas trabalhando, sendo oprimidas, para que o Einstein tivesse momento de lazer, momento de trabalho para descobrir a teoria da relatividade. E é isso que você tem que pensar com um pouco mais de humanidade. Percebe? E a escola nova, mesmo tendo sido numa sociedade burguesa, ela quebrou uma tradição enorme. Então, vamos jogar fora a Revolução Francesa, porque foi burguesa? Vamos voltar ao feudalismo? Não, a escola nova foi uma grande... Aliás, do meu modo de vista, que foi colocada em prática, foi a primeira revolução, e ainda é a única, porque ela precisa ser superada. Não existe Vygotsky sem escola nova. Mas não existe Vygotsky sem Karl Marx. Karl Marx não jogou fora o Adam Smith. E nós queremos jogar. Vygotsky não jogou fora Dewey, não jogou fora, que vivia na sua época ainda, que ele vivia na época do Dewey, não jogou fora Rousseau. Se aproveitou de tudo que tinha e avançou. Percebe? Nós não podemos fazer isso. E o que tinha de importante, de novo, era precisamente isso. Descobriu-se com Rousseau que a criança é sujeito. Desde lá se começou a desenvolver esse conceito de que o educando precisa fazer-se sujeito para aprender. Isso é didática, isso é técnico. Vamos ver por que é político. Política. Rapidamente, os conceitos de política. Ixi, chegou no final do meu tempo. Política. O ser humano é social. Mas, como eu falei para vocês, naquele textinho que vocês leram, social a abelha também é. O ser humano é essencialmente político. O que é político? É viver entre sujeitos. A política, abreviando para não passar muito do meu tempo. A política é o exercício do poder. Poder, no sentido social, é a capacidade de levar o outro a agir de acordo com a minha vontade. Tá? Isso é poder, no sentido mais rigoroso. Agora, o poder, levar o outro a agir de acordo com a minha vontade, pode ser feito de duas formas. Eu posso levá-lo a agir de acordo com a minha vontade, dominando-o. Isso se chama autoritarismo. Negando a sua condição humano-histórica, fazendo-o mero sujeito. E eu posso levar o outro a agir de acordo com a minha vontade, dialogando com ele. Isso se chama democracia. Democracia, portanto, é o exercício do poder em que as partes se mantêm enquanto sujeitos. Pois bem, quando existe... E veja, a forma autoritária é muito forte. Eu peço para vocês mais, os organizadores aí, mais 5 ou 7 minutos, tá? Para dar tempo de concluir esse pensamento e acabar com o conceito de educação, pelo menos. Quando eu domino alguém, isso tem uma efetividade muito grande, é forte. Agora, quando eu dialogo, a democracia, a relação democrática, é muito frágil. Porque eu, para convencê-lo, tenho que correr o risco de não convencê-lo. Não tenho certeza nenhuma. Além de correr o risco de que você me convença do contrário. Mas veja bem, a democracia, a relação dialógica, vai tirar a sua força precisamente dessa fraqueza. Porque quando eu consigo convencê-lo, você
continua meu cúmplice, você continua meu aliado. Você saindo daqui, você continua numa relação de poder entre mim e você. No caso do poder coercitivo, não. Se eu cochilar, você vira o revólver contra mim. E saindo daqui, você vai conspirar contra mim. Então, o poder dominador é forte, mas só se mantém enquanto estiver presente o elemento coercitivo. Vamos pensar na educação. Eu falei para vocês o tempo todo, tecnicamente. Eu estava brincando. Eu estava o tempo todo falando de política. Sabe por quê? Olha só. Se o educando só aprende se quiser, ele só aprende se eu exercer o poder. Não contra ele ou sobre eles, mas com ele. Eu preciso levá-lo a querer aprender. Isso é o exercício do poder democrático. Qualquer coincidência com o conceito de democracia e o conceito de pedagogia, nesse sentido, não é mero acaso. Eu propicio condições para que você aprenda e você só aprende se quiser. Ao atender a minha vontade, eu exerço o poder. Mas não é um poder que o inibe e que o reduz a objeto. É um poder que o faz sujeito. E esse permanece. E presta atenção que interessante que é a relação pedagógica. Quando se pensa a relação pedagógica em termos políticos, relação pedagógica é necessariamente política. Tecnicamente, o educando só aprende se quiser. Levá-lo a querer aprender é necessário. Levá-lo a querer aprender é político democrático. Quando, por uma ação pedagógica adequada, eu propicio condições para que você aprenda e você se aproprie de um determinado elemento cultural, um conhecimento, um valor, uma habilidade, etc., esse elemento cultural passa a ser seu sem deixar de ser meu. Não existe nenhuma passagem. Não existe objeto que sai daqui e vai para lá. Não. Existe a construção pelo sujeito. Por isso que nós falamos construtivismo sem medo da palavra. Vygotsky, que estava em ombro de gigante, porque estava em ombro de Karl Marx, pôde trabalhar a educação de uma forma fantástica, porque ele não se esqueceu disso. O construtivismo de Vygotsky não é a construção do conhecimento, como brincam os conteudistas, dizendo que os construtivistas acham que o conhecimento, como pensava a escola nova ativista, é produzido na hora. Não. O conhecimento, os valores são produzidos socialmente. O que se produz ali na relação pedagógica não são os conhecimentos, os valores, etc. Ali naquele momento também não se passa conhecimento coisa nenhuma. Naquele momento se constrói a cognição, se constrói a educação. Mas veja, eu, sujeito humano histórico, livre, sem nenhuma imposição, aprendo por uma ação de um sujeito. Tem um sujeito chamado professor, cuja função é propiciar condições para que eu aprenda. Essa sua ação dele é um trabalho que tem como objetivo levar o educando a aprender, mas veja, o produto dele não é um objeto simplesmente. O produto da ação do professor, que maravilha quando os professores puderem pensar assim. Aí eles vão sair do armário e dizer, sou sim comunista com toda a honra. Quando eles puderem saber que o resultado do seu trabalho não é simplesmente uma coisa. O resultado da sua atividade é uma outra atividade. Essa outra atividade, que não existe sem a sua, é essa atividade que produz
o produto da educação, que é o educando, que se produz pela mediação do educador. Veja como isso é diferente da ação neotradicionalista. Não existe ninguém que passa um autor aqui, um sujeito aqui, um objeto lá. Existe um sujeito aqui, um sujeito lá. Aí sim, você vai ter condições de exigir das autoridades medidas que levem em conta essa condição. Não é simplesmente ter um salário maior. É sim, mas é muito mais do que isso. Porque a ação, eu trabalho isso num outro livrinho aqui, que se chama Professor Artesão ou Operário. Eu não preciso, como eu disse para vocês, pedir licença para a tábua. O trabalho de fazer mesa é meramente técnico, embora seja subsumido politicamente, porque é num regime dominador, que é o capitalismo. Mas aqui, o cara que faz mesa pode fazer a mesa chorando, pode fazer a mesa com raiva, com ódio do seu patrão. Ele não precisa pedir licença para a mesa. Ele não precisa estar disposto e agir politicamente com a mesa. O professor precisa. O seu objeto não é uma coisa, é outro sujeito. Então, se o educando só aprende se quiser, o educador tem que ter condições para querer ensinar e ter condições de ensinar com o trabalho não forçado, diferente do trabalho da sociedade capitalista.